Sejam bem-vindos ao meu podcast, onde eu, Francisco Gouveia, estou à conversa com alguém. Este é o A Conversa Com. Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje temos aqui um convidado muito especial. Eu conheci-o há pouco tempo, mas no entanto já teve um impacto enorme. Ele teve um percurso peculiar, teve uma infância normal, mas teve 5 anos em Macau. Daí vem a alcunha dele, Macau. Dos 10 aos 15 anos ele esteve lá a estudar e a viver, não é? E depois, entretanto, volta para Portugal aos 15 anos, onde até agora ainda está, não é? Entretanto, faz um percurso no secundário pseudo-normal, que acaba num curso de mecânica, acaba por trabalhar nessa área e mais tarde vai para uma área completamente diferente, que é nela em que eu me encontro com ele, não é? Que é a área das artes marciais e também principalmente a área da recuperação muscular. Um, Como é que nós nos cruzamos? E quem é que ele é? Ele é o João Macau e nós cruzámos na minha escola, a nossa escola, não é? A nossa academia, Gracie, não é? De Jiu-Jitsu, que em Lisboa eu ingressei em, sei lá, setembro, outubro, e antes disto tudo fechar ainda estive lá 3 meses, 4 meses a ter aulas, e achei que era uma arte marcial completamente diferente. Antes de mais, tudo bem? Está tudo. Boa tarde. Boa Estás tarde. fixe? Está tudo ótimo. Primeira pergunta, assim, já para lançar de cabeça. Como é que isto tudo do jiu-jitsu começa na tua vida? Olha, hum, antes de mais, obrigado também por me teres convidado para participar. Acho que é sempre interessante este formato de pseudo-entrevista. Vá. A tua pergunta, como é que eu chego ao jiu-jitsu, é isso? Sim. Então, olha, foi assim por um convite. Eu nunca tive assim, tirando em criança, ter treinado karatê durante um ano. Todo o meu desporto foi sempre futebol, 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 futebol. Só jogava bola, 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 bola. E depois, quando a bola acabou, ainda fiz ginásio normal. E depois tive assim, um convite de um namorado da minha irmã para experimentar e estava remitente em ir, fui ver a primeira aula, não gostei nada, mas depois quando decidi ir experimentar, quis logo fazer o comprometimento de ir e adquiri logo um kimono, que não é muito barato, assim, logo para dar de início, tendo em conta que a gente nem sabe se vai continuar ou não, não é? Mas fui e o que me fez mesmo ficar foi ter levado um tarião enorme e nunca conseguir fazer absolutamente nada, nem mexer os olhinhos quase, e então fiquei com um monte de curiosidade em querer aprender e querer fazer o mesmo aos outros. Realmente isto aqui, a minha vontade também é um pouco parecida. Eu entrei completamente de paraquedas, entrei porque já há 3 ou 4 anos que andava um bichinho na minha cabeça, na nuca, a chatear-me, a dizer: olha, tens de aprender, porque caso algum dia surja uma situação, mais vale estás preparado do que teres de te Sim, preparar na sim, hora, não é? Mais vale claro. agir do que estar a reagir. E tive de fazer o mesmo comprometimento, ou seja, também comprei um kimono logo praticamente mal entrei, 2 ou 3 semanas depois, exatamente para dar um estímulo. Exato. Que papel é que isto teve na tua autoestima? Porque eu sei que tu passas dos 10 aos 15 anos em Macau, quando voltas tens 15, 16, não é? E só começas isto do jiu-jitsu aos 23, 24, como estavas a dizer há bocado. Sim, E sim. fez-te ver as coisas de uma maneira diferente. Pá, fez-me ver, como é que eu te digo, não é que saia à rua achar que sou um fanfarrão, mas na verdade dá-te uma confiança diferente, porque lá está, como tu falaste bem no início, mais vale nós sabermos qualquer coisa do que estarmos completamente às escuras. Tá? Na verdade, ninguém é herói, não é porque eu sei, já treino há uma data de anos, que vou achar que sei mais que os outros. Tá? Eu acho que o princípio tem que ser sempre que, em situação de confronto, quem está à nossa frente, nós temos sempre que pensar que sabe tanto ou mais, Sim. e acho que isso faz com que tu também te posiciones de maneira diferente.
teres uma postura diferente, porque tens mais confiança, sabes alguns mecanismos de defesa pessoal. E atenção que eu tinha uma ideia diferente do que é a defesa pessoal. A defesa pessoal é tudo o que é antes do confronto. Tá? A partir do momento em que te tocam ou que tu tocas em alguém, já não é defesa pessoal. Tá? Já é um confronto e aí tu sabes ou não te sabes defender. A defesa pessoal é um bocado a prevenção, é tu saberes andar na rua, saberes estar com atenção, não ires à noite de fones, olhar para o telemóvel, ou seja, é tudo tu conseguires estar um bocado alerta, teres um bocado alerta, e sim é defesa pessoal. A partir do momento em que chegas a vias de facto, é confronto, e depois aí pode não ganhar quem sabe mais, mas pelo menos sabes que estás preparado para. Claro, isto, o jiu-jitsu, e corrijo-me se eu estiver errado, mas anteriormente, obviamente, à família Gracie, mas aquele que nós estudamos, e pelo menos tu me estás a ensinar, não é? É originário com os Gracie. E a grande premissa é Certo. uma pessoa pequena conseguir dominar uma pessoa que seja maior do que eles, não é? Porque, aliás, o fundador Sim, disto sim. do A jiu-jitsu ideia brasileiro é pequeno. certo, certo. A ideia é conseguires, foi criado para pessoas mais pequenas e mais fracas conseguirem derrotar oponentes maiores e mais fortes. Sim, e foi criado porquê? A história é um bocado, o jiu-jitsu veio do Japão para o Brasil e foi ensinado à família Gracie. Ou seja, foi ensinado a outros nomes, a outros brasileiros, mas os que tiveram mais projeção foi a família Gracie. E a história de ser criado, o jiu-jitsu brasileiro ter sido criado para pessoas mais pequenas conseguirem derrotar oponentes mais fortes, foi porque o Hélio Gracie era o mais franzino dos irmãos todos, o mais novo e o mais franzino. E então os irmãos estavam a aprender com o senhor que trouxe o jiu-jitsu do Japão e não deixavam o senhor Hélio Gracie treinar, porque diziam que ele ia se aleijar, de certeza, porque era muito pequenino e muito franzino. E então ele aprendeu a ver, ele sentava-se a ver os treinos todos dos irmãos a treinar, e quando os irmãos saíam, ele estava com as pessoas que ele convidava e tentava reproduzir o que tinha visto, ou seja, ele criou um estilo próprio de alavancagem, porque ele tinha que usar a força e o peso da deslocação do adversário para ele se conseguir mexer mais facilmente. E então, como ele era assim, ele adaptou as técnicas que via ao biotipo dele e criou aquela arte marcial, que é super efetiva mesmo por causa disso. Por causa do jogo que a gente consegue ter e do controle que conseguimos ter com pessoas maiores e mais fortes. Tá? É engraçado por isso. E também dele ter aprendido a ver. Tá? É espetacular. Sim, é as duas coisas. Olha, eu dei por mim, pelo menos não sei se tu te consegues relacionar, não é? Mas a primeira vez que eu entro na academia foi um dia em que eu fui ver à net quais é que eram os horários. Eu, ok, então neste dia eu vou. E fui mesmo à última aula do dia, às 7 da tarde, e nem era o professor João, nem eras tu, era o instrutor que era o Tiago. E eu estive a ver aquela aula e tive 45 minutos sentado e tal e qual como o Hélio, tive só a ver. Não fiz nada, obviamente. Exato. Claro, Eu dei claro. por mim a caminho de casa a pensar, ok, quando eles fazem isto eu tenho de fazer assim, não sei, e começo logo a refletir e começo tudo. E a maneira de eu Claro. andar na rua altera, a maneira de eu ver as outras pessoas altera, e Certo. não é uma coisa má, porque Não. é bom nós estarmos sempre à espera do pior do que olha, se aquela pessoa que está a 200 metros de mim começar a vir em direção para mim, para me bater, eu já sei controlar o peso dele, do corpo, para conseguir mandá-lo ao chão, fazer. E tudo isto transmite-se, nem tem de ser de uma forma oral, é até a nossa linguagem corporal, isto transmite-se às pessoas que estão ao Exato, exato. nosso lado, Claro, claro. principalmente. Eu, a partir do momento, obviamente, eu não tenho quase treino nenhum, tenho 4 ou 5 meses, não é? Já é alguma coisa, Certo. mas são os passinhos Sim, de dá bebê. para ter uma ideia, pelo menos. Dá para ter uma ideia.
dá para ter uma ideia, já tenho as nuances gerais, pelo menos, e isso aí já são as bases, e o importante é isso. Eu lembro-me, eu falei com a minha namorada e ela própria disse que é a maneira como tu vês esta pessoa nova que faz jiu-jitsu, que faz uma arte marcial, parece uma pessoa diferente. Porque já pensas, ok, esta pessoa sabe, ou esta pessoa já Certo, tem umas nuances e certo. é diferente. Tu sentiste alguma alteração nos teus amigos quando começavam a olhar para ti ou não? Pá, os meus amigos desafiavam-me muito ao início. Agora foste para o jiu-jitsu, não sei o quê, e eu faço, eu aconteço, eu faço isto, eu faço aquilo, eu faço isto, eu faço aquilo, e eu sempre mantinha a minha, mas quando isto tudo na brincadeira, né? Nunca passou de brincadeira, mas quando foi tipo, ok, estás-me sempre a desafiar, então bora lá. Na verdade, é um bocado de escaramuça, porque isto eu também estamos a falar, eu treinava há meses também, quando eles me estavam sempre a desafiar, não é? Mas eles desafiaram mais porque eu ao fim de 2 meses de treino inscrevi-me no Campeonato Nacional. E assim, um bocado forçado, mas inscrevi-me e foi uma experiência. Claro que ia completamente a zero, com 2 meses de treino, como deves calcular, tu treinas há 4 ou 5, sabes que com 2 meses não tens treino absolutamente nenhum para te inscrever num campeonato nacional. Mas olha, ainda deu para ganhar uma luta que me deu assim uma motivação maior e, pá, perdi logo a luta a seguir, mas foi mas foi fixe. E então, como ganhei aquela luta, eles começavam tens a mania, foste a campeonato nacional, e agora bora lá, porque eu faço isto e faço aquilo. Opá, aqueles que a gente chegámos, tipo ali na brincadeira, tipo jardins ou praia ou assim, que nos agarrávamos, eu via que já tinha umas luzes, mesmo com pouco tempo de treino, já sabia, pá, sei lá, mudar de ângulos, tentar transferir pesos e não sei o quê. E consegui espetar com eles todos no chão, que foi mais importante. E depois foi sempre a subir. Eu sou leve, eu sou muito leve, e então ainda tive o João Santos. Desculpa estar agora assim a mudar assim e verdade assim um bocadinho. A Academia Grécia Lisboa foi a terceira equipa onde eu treinei. Eu comecei por treinar com uma equipa e depois por outros alguns motivos internos lá dentro, os mestres tinham-se chateado e quando se separaram, eu optei por seguir quem me dava aulas, realmente, porque aquilo eram 2 instrutores e basicamente só um é que dava aulas, então ele saiu e eu acabei por ir atrás dele. Que depois, mais tarde, também acabou por nos deixar. Quis fazer um projeto fora de Portugal e então quem ficou a tomar conta de nós era um grande amigo que eu ainda tenho, o Áureo Teixeira. Ele depois associou-se a outra equipa, mas que a filosofia não tinha nada a ver com o meu estilo de vida, era assim um bocado mais hardcore e sempre num ritmo muito de competição. E eu, apesar de sempre competi no jiu-jitsu, mas não me posso considerar um verdadeiro competidor, porque eu, apesar de competir, não faço todas as competições, faço se calhar uma competição por ano, ou 2 competições por ano, só as nacionais, nunca fui fora. Ou seja, os verdadeiros competidores, eles basicamente não falham competição, ok? Estão sempre a competir. E eu na altura não competia e então aquilo começou-me a fazer um bocado de confusão, porque eu ia treinar 3 vezes por semana e era uma grande carga, muito puxado fisicamente. E eu tinha sempre que fazer uma interrupção numa de, ok, eu treino aqui 3 ou 4 meses e depois a seguir eu tenho que deixar de treinar, ia fazer só musculação e depois voltava a treinar jiu-jitsu, porque era uma grande carga. E depois tive quase um ano sem treinar, pensei, não, isto não é vida para mim, eu não quero estar a treinar neste registro sempre. E eu deixei de treinar durante um tempo, mudei-me de casa e fui para Alvalade. E na altura pensei, o vício estava a falar mais alto, ou seja, eu estava ali já quase como um drogado, em abstinência, estás a ver? Tipo, eu preciso treinar jiu-jitsu mesmo. E então fui ao site da Federação Portuguesa de Jiu-Jitsu e fui procurar academias, basicamente, não tinha referência, não era, vou treinar ali porque ali é o mestre não sei quantos que dá aulas, não procurei assim. Fui ver basicamente o que é que estava mais perto de mim. Não, eu queria era treinar, não me interessava, não tinha que ser com um campeão mundial. E era a Academia Grécia Lisboa,
que na altura dava aulas na escola Eugênio dos Santos em Alvalade, e eu entrei em contacto e fui treinar, e fui fazer um treino. Pá, e foi logo uma parvoíce, porque foi um jiu-jitsu muito mais técnico, ok? Muito, muito técnico. E, e foi com isso que eu bati de frente, ou seja, eu estava habituado a rolar num ritmo super agressivo e como se fosse sempre a final do campeonato do mundo, para um registro completamente à parte, que é o registro em que tu começaste, ok? Que é um registro mais calmo, em que o objetivo é as pessoas conseguirem, os dois parceiros, treinar, ou seja, aquele ritmo de competição a gente tem agora e só com alguns parceiros, e a maior parte das vezes, quando se começa a acelerar muito, 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 nós enquanto instrutores até nem deixamos isso escalar assim, tá? Porque é treino, ninguém está lá para se aleijar. Quando é treinos assim, é treinos antes das competições, e aí quem quer competir acho bem que treina assim, porque depois tem que ser guerra. Sim, porque há duas grandes vertentes, pelo menos daquilo que eu consigo observar, ainda quase como um espectador, não é? Há duas grandes vertentes do jiu-jitsu, que é a questão da competição e depois a questão da que nós estamos a falar, ou Boxe, seja, da defesa pessoal, da técnica, certo, de entender aquilo que é a arte. certo, Como qualquer outra, quando nós nos dedicamos a ser federados ou até mesmo a competir quase de forma regular, todos estes passinhos pequeninos de bebê perdem-se, claro, porque nós estamos sempre constantemente a escalar cada vez mais alto e esquecemos de dar passinhos certo, pequenos e esquecemos de algumas técnicas. certo, A nossa academia foca-se na questão da técnica e isso é extremamente benigno. Porquê? Porque, pelo menos isto é a minha visão, obviamente, não é? Mas claro, daquilo que eu entendo, é melhor eu saber pouco, mas saber bem, do que eu saber muito e saber mal. Porque basta chegar certo, uma pessoa que está a treinar há 3 ou 4 semanas, mas que tem as coisas muito bem afinadinhas, essa pessoa consegue virar uma pessoa que teve 2 anos a treinar intermitente e que esteve numa academia que não e vai ensinando de vez em quando, que é mais luta do que treino. E eu, pelo menos, vejo assim: eu prefiro ser bem treinado e devagar, não é? Porque nós não nos estamos a preparar para daqui a 2 semanas fazer uma luta qualquer. Percebes? Acho que claro. se estivéssemos a preparar-nos, aí sim, se calhar pegávamos num ritmo diferente e tentávamos pôr o Fazia máximo de sentido. bagagem dentro da Sim, mochila. e quando é assim, no máximo, tu tens é que estar mesmo preparado, e não é, às vezes, quando nós sabemos bem a base, tu não precisas de abrir muito o leque, percebes? Se tu souberes duas ou três técnicas das coisas fundamentais que tu precisas, seja um bom derrube e um bom domínio, tu não tens que saber muito mais, percebes? Sim. Por isso é que eu às vezes, quando estou lá e estou a dar aulas, eu digo para vocês experimentarem e não se agarrarem muito a fazer força, é mesmo por isso, percebes? Porque se eu for mais forte que tu, até posso nem treinar há mais tempo do que tu, que é uma coisa que acontece regularmente, que é quem entra de novo, às vezes as pessoas, depois outros sítios brancos ou outros iniciados que lá estão, pensam: isto, como é que é possível? Eu já treino há um ano ou dois, ou há meses, e ele entrou agora e agarrou-me e eu não consigo fazer nada. A verdade não é que às vezes ele saiba, ou que a gente não saiba fazer nada, mas o adversário é tão forte, tão forte, tão forte, e está quase em modo de sobrevivência, ok? Que ele não quer fazer nada, na realidade, ele só não quer é que tu faças. Tá? Às vezes, ou seja, com o pessoal mais graduado, depois aquilo acaba por ser um bocado de como é que eu tenho a dizer? Vai ser uma questão de tempo, e a maior parte das vezes eles nem sequer nos conseguem agarrar de jeito, porque nós não vamos deixar que eles nos agarrem de jeito. Porque se agarrarem, se forem muito mais fortes, claro, vai ser complicado, sim, mas lá está, vamos ter os mecanismos para saber sair. Sim. É um bocado isso. E em relação àquilo que estavas a dizer das bases, eu acho super importante. Eu não comecei assim, eu comecei por levar logo em cinto branco, já me ensinavam a fazer chaves de calcanhar, que é uma coisa que tu só podes fazer, pá, sem kimono e ADCCs e em provas normais, em campeonatos normais pela federação, nem sequer se pode fazer, ou seja, mas é jiu-jitsu, tá? É jiu-jitsu na mesma. Mas eu fez-me mais sentido, se calhar, depois aprender como blocos, ou seja, ter as bases bem consolidadas,
e depois das bases estarem bem consolidadas, aí poder dar passos mais para cima. E às vezes as bases bem consolidadas também depois fazem com que tu entendas melhor os conceitos e não decores as técnicas, que é super importante nós não só decorarmos a técnica, né, percebermos a técnica, mas perceber o conceito dela. Isso faz com que tu consigas usar a mesma técnica de posições diferentes, de ir buscar, tentar procurar coisas que tu sabes que vão lá estar, tens é que tentar movimentar o teu adversário para tal. Para uma pessoa que não conhece, eu pelo menos aquilo que eu via de fora e que agora entendo ainda um bocadinho melhor, o jiu-jitsu é um jogo de duas partes, que é primeiro quando tu estás de pé e segundo quando tu estás no chão a rolar. Solo, sim. Quando estás de pé estás a treinar o derrube e quando estás no chão estás praticamente a tentar controlar o adversário ou então a tentar estrangulá-lo, não é? Quão Certo. frustrante foi os primeiros 5 ou 6 meses em que tu não conseguiste estrangular ninguém, ou então que tu estavas literalmente a ser um boneco, quase, não é? Porque é assim que eu me sinto completamente. É frustrante, mas eu sei que devagarinho já estou a ficar cada vez melhor, não é? Mas as primeiras semanas Sim, custam sim. muito. Ora, eu estou muito contente convosco, com essa turma das 4 da tarde, na verdade, porque são pessoas em que a minha tarefa são todos cintos brancos, o que também é bom, por um lado, ou seja, não há egos, nem há muita variação de nível. Vocês, por acaso, é uma turma que começou praticamente toda ao mesmo tempo, há ali uns têm uns meses a mais, mas é tudo iniciado. E então eu prefiro estar às vezes a chatear e a repetir com algumas coisas que eu acho importante, que vos vão levar a movimentações, a adquirirem movimentações e mecânicas corporais que se não adquirirem isso agora, depois se eu vos estiver a passar técnicas mais avançadas, vocês não vão conseguir ter movimentação corporal, nem vão entendê-las sequer, então não vale a pena eu passá-las. Sim, Percebes? Então eu é estou-me a quase como ler queixar, um não livro. é? Eu estou-me a Os queixar, livros mas também seria muito têm. pior. Seria muito pior caso estivesse numa turma com cintos azuis ou com É faixas assim, castanhas. não ia ser pior, podia ser um bocado mais frustrante, mas também tinhas um ritmo de aprendizagem diferente. Porquê? Porque vias e faziam-te coisas que tu nunca aprendeste, mas já ias começar a perceber coisas, não é? Ias começar a perceber, ui, já caí nisto tanta vez, que não posso pôr ali o braço, ou não me posso expor desta maneira, ou não posso fazer isto. Ou seja, vocês agora, na turma onde tu estás a treinar, no horário, vocês cometem as patetices normais de quem começa. A diferença é que vocês estão todos ao mesmo nível, não batem de frente com níveis completamente diferentes. É interessante por isso. Há quem consiga evoluir melhor assim, tudo ao mesmo nível. Há quem consegue evoluir melhor a treinar com pessoas mais graduadas. Tudo tem os seus benefícios. Eu acho que é super importante treinar-se com pessoas mais graduadas, tá? Mas o nível de frustração aumenta substancialmente também. Claro, treino antes do Covid e depois do Covid. As coisas mudaram, obviamente que em situação geral foi para pior, não é? Mas até que Sim. ponto é que tu não estás a gostar mais de dar aulas agora durante o Covid porque são turmas mais pequenas? Opa, olha, são turmas mais pequenas, mas é sempre uma preocupação acrescida, uma preocupação diferente, porque não deixamos de passar. À partida, nós somos jovens e à partida, estamos saudáveis, né? Podemos não estar tanto saudáveis como achamos que estamos. Mas sim, as turmas assim mais faseadas fazem com que as pessoas estejam um bocado com mais atenção e mais focadas, tá? Claro, há aquela chatice de ter sempre o mesmo parceiro, ou mais 2 ou 3 parceiros só, porque não dá para ter em grupos grandes, mas pá, é diferente, nem sei dizer se é melhor ou pior. Eu enquanto instrutor, tenho as duas vertentes, né? Tenho aulas mais pequenas, com menos pessoas, e tenho aulas com 30 e muitas pessoas. Em que o tapete está completamente cheio e na parte do roda tem sempre que ficar imensas pessoas de fora porque não há espaço para rolar mais ninguém em segurança.
as duas aulas são boas. Claro que as aulas que têm muito mais gente é sempre uma aula mais dispersa, ok? As aulas com menos pessoas acabam por ser um bocado mais focadas. Eu saber que, por exemplo, na vossa aula, como é tudo iniciado, a minha responsabilidade é formar-vos. Tá? Basicamente, vocês estão numa formação base. E a aula que eu tenho com 30 e muitas pessoas é a aula de Fundamentals, que é a aula que é ideal para qualquer iniciante. Tá? Não há nunca técnicas avançadas, mesmo que haja faixas pretas no treino, estão a treinar a técnica inicial, de iniciante. É Fundamentals. Tá? As técnicas fundamentais e mais básicas, consequências lógicas, em pé, transição pé-solo e depois domínio no chão. Tá? Mas, ou seja, estes tópicos têm sempre que estar, mas eu gosto, é indiferente, eu gosto de dar aulas, por isso seja muitas ou poucas, ou com Covid ou sem Covid, eu quero dar aulas. Tu tocaste aí num ponto que é muito importante e que a maioria das pessoas não pensa, não é? Que é quando nós abrimos os ginásios, quando nós abrimos as academias de artes marciais, quando nós abrimos um clube de futebol, quando nós abrimos uma atividade física, não é? Um clube de atividade física, é muito importante as pessoas terem noção que já se parte do princípio que estas pessoas são saudáveis. E se elas são maiores de idade e se elas próprias têm noção dos riscos que estão a cometer, até que ponto é que isso deveria ser a última coisa a ser aberta? Eu compreendo que é um desporto de contacto, mas até agora, e pelo menos do que eu ouço, eu sou não digo que sou um fanboy, mas sou um fanático um bocado pelo Joe Rogan. Já o ouço há uma data de tempo, ele está sempre a falar de jiu-jitsu, UFC, sempre MMA, e uma coisa muito importante é até que ponto é que nós podemos estar a fechar ou a abrir em último lugar, não é? Estas academias que são feitas de maiores de idade, que são saudáveis, já partimos do pressuposto que são todos saudáveis, Sim. fazem atividade física regular e que muito provavelmente não vão morrer de Covid, não é? Como é que tu te sentes com isso? Pá, não deixa de ser, eu consigo compreender, porque no fundo o que estamos aqui a tentar batalhar para as pessoas não estarem juntas e tanto o jiu-jitsu como o boxe e outros desportos de contacto estão a sofrer. A questão aqui no nosso caso é que nós, para conseguirmos treinar, nós precisamos ter um parceiro. O boxe não, o boxe eles podem bater no saco, eles podem fazer sombras, eles podem fazer isto ou aquilo. Nós não temos como, a não ser fazer movimentação só, não temos como testar nada, precisamos mesmo de um parceiro. Certo, somos todos maiores e vacinados. Eu acho que a abertura nos moldes em que nós abrimos tem que também tentar proporcionar alguma sensação de segurança aos praticantes e às pessoas que se querem inscrever. Está ali um comprometimento, porque na verdade tu não se tu tiveres algum comportamento que não seja o mais indicado, estás a pôr muitas pessoas em risco a ir treinar, apesar de serem todos maiores e vacinados. Agora, se é injusto, eu acho que é injusto, tendo em conta que poucas foram as academias, aliás, houve algumas academias em que tiveram casos de Covid, não houve surtos de Covid. Tá? Enquanto estiveste no futebol profissional, a maior parte das equipas do futebol profissional tiveram surtos, tá? E nunca parou. Pá, é injusto por aí, por vermos que tudo que são o que eles chamam modalidades de interesse público. Sim, porque nós temos, nós pelo menos o sítio onde tu dás aulas e onde eu estou a treinar, não é, a aprender, eu sinto que todos nós temos um cuidado acrescido, porque também se calhar somos iniciantes, conhecemos há poucos meses, ou até eu próprio quando entrei, pá, não conhecia ninguém, portanto também estava ali a dar passinhos em bicos de pés, não é? Porque estava a perceber, ok, qual é que é o ritmo disto, o pessoal está sempre muito à vontade e anda sempre sem máscara, ou o pessoal é assim, mas deparei-me com uma realidade que não estava nada à espera, que é aquele pessoal que faz desporto de contacto, mal sai do tapete, máscara.
estás a perceber? E nunca Certo. anda ali, nunca anda, pelo menos do que eu estava à espera de entrar quase num boys club em que toda a gente, bora agora Exato. beber cerveja à noite e não sei o quê, vamos todos. Yeah. Pá, mas não é Certo. nada disso, porque pelo menos a aula onde eu Não, estou, não não é. é? É pessoal profissional, ou seja, têm profissões completamente distantes, vão para ali, vão Certo. treinar 45 minutos, uma hora, e depois vão para casa ou vão continuar a trabalhar, mas nota-se que eles vão para ali, eles treinam e depois vão fazer a sua vida. E Conseguir a vida, certo. é muito importante isso, e eu pelo menos sempre senti isso, não é? Que é quando eu estava a treinar com alguém, se fosse com o Vasco, com o Carlos ou com o Daniel, sentia sempre a responsabilidade da minha vida, mas também sentia a responsabilidade da família dos outros, não é? Então eu próprio nunca me Claro, arrisquei a sair com X pessoas, ou nunca me arrisquei a sair à noite e a fazer isto ou fazer aquilo, e sempre tive claro. um cuidado acrescido. Claro por mim, claro pela minha avó, claro por tudo, todas essas questões, não é? Mas principalmente também porque estava a fazer um desporto e estava a praticar um desporto que estava a pôr em risco outra pessoa, não é? Sim, sim, a verdade é que é rápido, rapidamente se abre uma rede de contágios muito grande. Percebes? Se alguém tiver, claro que azares toda a gente pode ter, não é? Agora, acho que teres o compromisso e teres a preocupação de, ok, isto é mau para mim, mas é muito. Eu falo para mim, eu sentia-me muito mal se por acaso apanhasse, fosse sintomático e passasse a alguém que fosse sofrer imenso com isso, ou essa pessoa fosse passar à mãe, ou ao avô, ou alguém mais velho que fosse sofrer com isso. E eu acho que as pessoas ali na Grécia Lisboa todas acataram bem e fizeram o seu papel, eu acho. Nós não tivemos, acho que tivemos um caso ou dois de Covid nestes meses todos. E foram pessoas que felizmente foram assintomáticas e não transmitiram a ninguém. Mas também serviu para a gente perceber que o protocolo de segurança que tínhamos implementado funciona, em que aquele grupo foi logo todo isolado, nunca mais ninguém treinou durante 2 semanas, todas aquelas pessoas ficaram em casa e correu bem. Mas sim, eu acho que a preocupação e o comprometimento têm que lá estar. E uma coisa que eu fui fazendo, tal e qual como fiz contigo quando tu quiseste entrar, que foi perguntar ao grupo se queriam partir o grupo, porque está mais gente para entrar, se eles sentiam à vontade para receberem uma pessoa nova no grupo, porque na verdade eles estão lá e estamos a passar esta fase em que em termos de academia é mau porque não estamos nem com metade dos ativos, não é? Houve muita gente que mesmo quando houve a abertura das academias que tiveram receio, não quiseram voltar e estão em casa. Uns mesmo por receio próprio, outros porque estão saudáveis mas têm familiares de risco e que não querem arriscar a ir. E também pode ser porque eles só conhecem um tipo de treino, que é um treino com 30 pessoas se calhar no tapete, não é? Sim, Portanto, se calhar a sim. ideia que eles têm é, epá, calma lá, eu não vou treinar, não é? Porque estou ombro com outra pessoa. Mas, no entanto, a realidade que agora está a ser no É Covid diferente, é é diferente. completamente diferente, é completamente diferente. Sim, Eu sim. vi Sim, mas nós, fotos. nós, nós respeitamos, como é óbvio, né? Nós, apesar de nos dar aulas, damos a cara, mas nós também temos os nossos receios, porque nós acabamos por ter que exemplificar as técnicas com alguém, não é? Eu tenho o meu grupo, quando vos dou aulas a vocês, se não tiver alguém do meu grupo para eu poder experimentar, exemplificar as técnicas, eu tenho que exemplificar com alguém que não é do meu grupo. Então estou a furar a bolha. Daí tu veres que as aulas das 4 da tarde, quando não está ninguém do meu grupo, eu passo a técnica de máscara e toco-vos o mínimo possível. Pronto, é a minha preocupação, mas é a única maneira de nós treinarmos. Sim, Há outros treinos em que há mais graduados e se não tiver ninguém, por exemplo, às vezes o mestre João Santos não tem ninguém do grupo dele, mas se houver lá pessoas mais graduadas, ele chama essas 2 pessoas mais graduadas, ele diz, faz a técnica assim, 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 e ele está a dar a explicação e alguém está a fazer a demonstração da técnica. Pronto, para não haver esse fura-bolhas, vá. sim. Mas eu acho que, no fundo, olha, este protocolo, eu não sei se tu sabes, mas o protocolo que foi criado pelo professor João Santos,
em concordância com o Ernesto Fonseca, que é dos alunos mais antigos do professor João. O Ernesto dá aulas na filial do entroncamento. E eles criaram o protocolo, e este protocolo correu o mundo. Tá? Foi o protocolo que foi depois implementado pelas Federação Internacional de Jiu-Jitsu Brasileiro, pôs o mesmo protocolo, a Confederação Brasileira fez exatamente o mesmo protocolo. Ou seja, foi aqui um bocado copy-paste, mas no fundo também deu para perceber que tinha sido um excelente protocolo, tá? Que estava bem montado. Não, e acima de tudo que estamos em boas mãos, não é? Certo. É muito importante, e pelo menos eu quando entro, não é? Eu obviamente entro por causa desta questão do jiu-jitsu, mas muito facilmente seria desviado para outra academia, para ir treinar para outro sítio qualquer, mas só o facto de eu ter dado de caras, não é? Com uma pessoa como o João Santos, né? Dá logo outro sabor à coisa, não é? Tu treinares com uma pessoa que tem aquela experiência toda, que tem um know-how tão grande e depois também treinar com uma pessoa como tu, ou estar a aprender contigo acima de tudo, dá-te uma maneira completamente diferente de ver as coisas, não é? Porque o João deve ter o quê? 1,70 m, para aí, se calhar nem tanto. Acho que nem isso, sim. Nem tanto, ele é baixo, ele é baixo. Eu tenho 1,83 m e ao lado dele sinto-me super alto. Certo. E quando eu, das primeiras logo vezes, das primeiras aulas, e aliás eu tive 1 ou 2 aulas com ele, das primeiras vezes que o vejo a chegar à academia ou então a sair, uma pessoa normalíssima na rua, e no entanto, aquela pessoa tem a capacidade, muito provavelmente, quase de matar qualquer pessoa na rua. Tem e isto dá-nos, e eu estou a ser um bocado repetitivo, mas dá-nos uma perspectiva diferente sobre toda a gente. Eu já não vejo ninguém da mesma maneira, porque uma pessoa de fato e gravata tem a capacidade de me lixar completamente, e enquanto que se calhar aquele gajo de 2 metros todo musculado não tem essas capacidades. Então eu, de certa maneira, ganhei receio, mas perdi muito medo que tinha, porque ao estar pseudo-preparado, não é? Sei perfeitamente também o estilo de pessoa que pratica este tipo de artes marciais, que simplesmente não é só murros e pontapés, que sabem como é que se, onde não só de desviar disto, mas controlar as situações, fazer controle de poses e etc. Não é aquele pessoal de ginásio de 2 metros que pesa 150 quilos. Certo. Do exterminador implacável. Não são essas as pessoas perigosas. Não são. Não quer dizer que não haja, também há desses perigosos, Claro. mas sim, há muita cara por aí que nós achamos que levavam 2 partes de salos e que os virávamos ao contrário. Na verdade é completamente errado, e daí eu há bocado estar a dizer que seja quem for, tu tens sempre que presumir que sabe mais, ou tanto ou mais do que tu, é sempre o melhor, porque por causa disso mesmo que tu estás a dizer, a gente pode olhar para uma pessoa e achar que o viramos no instantinho, e podemos ser virados muito facilmente. Há muita carinha de Betinho aí, assassino. Mesmo. Se tu pudesses voltar atrás, tu começavas mais cedo a treinar ou deixavas tudo como está? Não, eu acho que se eu pudesse voltar atrás, eu teria começado criança. Sim. Acho que teria. Aliás, depois é dúbio, né? Porque és uma criança e as crianças podem gostar de uma coisa agora e não gostar depois. Mas sabendo o trajeto que tens que fazer para, no caso, o grande objetivo é sempre chegares à faixa preta, não é? Há quem demora anos e anos e anos, há quem demora 2 anos e tal, 3 anos. Não, é muito raro, tá? Estes que demoram só 2 ou 3 anos é raríssimo, mas existe. O Caio Terra foi assim, mas estamos a falar de pessoas completamente fora de série, não é? Treinam todos os dias, qualquer comum mortal não demora 3 anos a passar a faixa preta, é impossível, tá? Mas sabendo o trajeto e o que é que custa, na verdade, o que é que custa lá chegar, porque
é preciso às vezes abdicar de muitas coisas e ir treinar com dores e muitas lesões, e às vezes não é fácil ir treinar por causa do trabalho, isto e aquilo. Então acho que se tivesse tido a oportunidade de conhecer quando eu era criança, acho que teria começado em criança, sim. Qual é que é a idade ideal para ti, mais ou menos? Pá, a idade ideal, olha, onde tu começas a ter algum entendimento de técnicas, será, sei lá, 8 9 por aí, percebes? Antes disso é muito jogo didático, é muito basicamente dares algumas técnicas, não é? Mas basicamente é fazeres com que as crianças adquiram a movimentação e equilíbrio e proprioceção. É o mais fundamental nas bases da criança, até porque há coisas que tu só adquires até aos 8 9 anos. Depois disso, tu vais conseguir adquirir, mas vais ter dificuldades para ter a mesma aprendizagem. O que eu sinto é principalmente a questão de conhecer o seu próprio corpo, não é? Acho que é muito Certo. importante dar este conhecimento à criança enquanto ela está a crescer, exatamente porque eu Certo. conheço tanta gente que é maior de idade, que tem a vida pela frente, mas que não sabe movimentar o seu corpo, não consegue saltar X centímetros, ou não consegue, não tem qualquer tipo de mobilidade. Sim, e coordenação, sim. Tudo. E até a questão E da as pessoas memória. adultas, Só o facto e de as pessoas conseguir. adultas completamente descoordenadas. Sim, é verdade. E há muita gente que, até que faça desportos de atividade física, não tem qualquer tipo de coordenação. Não tem coordenação motora, não sabe onde é que estão os seus pés quando está a Sim, concentrar-se sim, e nas não distinguem a mãos. mão esquerda do pé direito, sim. Sim, é muito difícil, é muito difícil. E acho que é importante introduzir isto numa pessoa, tenha ela que idade tenha, porque, e isto é outra questão que eu tenho para ti, que é, porquê começar o jiu-jitsu com 40 anos? Ou com 35 anos, como eu vejo pessoas a começar, não é? Olha, eu acho que não há aí o porquê. Eu acho que há aqui só, basicamente, tu gostares de uma. Eu acho que quem começa com essa idade de jiu-jitsu, eu acho que também não sabe bem ao certo o que é jiu-jitsu. Tá? E eu acho que querem fazer um desporto de contacto, mas vão fugir do, do verdadeiro contacto em si, não é? Do soco, do pontapé. Acho que se calhar fogem um bocado dessas artes por ser depois o jiu-jitsu ser uma arte sem esse tipo de contacto. Mas eu acho que procura no fundo, pá, como qualquer outro desporto, tu manteres um estilo de vida saudável, teres uma motivação, porque no fundo não é aquela motivação, tu agora vais para o ginásio, vou pôr mais 2 bolachas de 5 kg ou mais 2 bolachas de 10, né? Eu dou por mim e pensar, hoje vou treinar e vou dar as costas e vou saltar tentar sair das costas. Pai, sou estrangulado imensas vezes, mas vou com aquela motivação de treino. E eu acho que começando com essa idade, não é com o objetivo competitivo de certeza absoluta, entendes? É, sei lá, treinar ali uma arte marcial num contexto diferente, sem tanta porrada, mas no fundo depois também há escaramuças dos diabos no jiu-jitsu, por isso, mas olha, mas eu acho que há muita gente a desistir, mas eu conheço mais pessoas que não desistem do que as que desistem. São mais as que ficam do que as que não ficam. Porque eu acho que o jiu-jitsu transmite aqui também um estilo de vida diferente e um know-how diferente, sim. Sem dúvida, Sei, sem dúvida. eu sou suspeito porque sou completamente viciado por isso. O jiu-jitsu tem muita facilidade em encaixar-se na vida de uma pessoa no sítio onde poderia estar uma meditação, não é? Eu pelo menos vejo isso. Eu durante anos e anos precisava de meditar e quando comecei a fazer jiu-jitsu não senti qualquer tipo de necessidade, porque naqueles, sei lá, 10 minutos em que eu estava a rolar com alguém, é verdade que eu estava a pensar em todas as técnicas, mas ao mesmo tempo estava comigo próprio a pensar, porque
nós não estamos ali a falar, não estamos ali a dizer agora isto, não sei o quê, não estamos ali a pressionar-nos um ao outro. Podemos dar grunhidos e podemos até fazer força ou tudo o que seja, não é? Claro. Mas estamos principalmente a meditar. Tu usas o jiu-jitsu como um escape na tua vida também? Eu uso o jiu-jitsu muito. Vou lá libertar os meus demónios, sim, não te posso dizer que não. Tenho muita vez que não me apetece ir. Ok? O dia não correu bem, eu estou mais cansado, ou não me apetece, por que razão for. Mas obrigo-me a ir porque já sei que vou. Às vezes até são os treinos que correm melhor, porque não estava muito predisposto a ir, então vou com um feeling às vezes mais, sei lá, mais criminoso, a querer mesmo deitar fora os meus demónios. Mas pá, como é que eu tenho a dizer? Uso o escape ali sim, não, porque o jiu-jitsu é muito mental, tá? É muito físico, a gente dá cabo do corpo, mas é uma arte em que se tem que pensar muito. E eu acho que é isso às vezes que faz as pessoas desistirem um bocado do jiu-jitsu, apesar de dizer, como estava a dizer há bocado, são mais as que ficam do que as que desistem, mas é preciso pensar, daí se dizer que é o jogo do xadrez humano, tá? Não é só da gente saber como é que há de desarticular uma pessoa, mas temos que pensar até chegar lá. É um jogo um bocado mental e de paciência. Claro que vocês na vossa faixa ainda não têm essa percepção, mas mais para a frente vão ter, que às vezes nem é quem se mexe mais que sabe mais. Então eu acho que é um jogo muito mental e sim, percebo essa parte que tu estás a dizer que deixaste de ter tanta necessidade de meditar. Sim, porque eu acho que libertas ali uma grande carga e tens que estar focado no teu jogo, na tua movimentação, no que é que o teu adversário está a fazer, ou seja, não dá para tu estás distraído com outras coisas, como estás focado ali, ou seja, e a meditação também é um bocado isso, né? Sim. Apesar de não estares, ou seja, é mais o self, né? Na meditação, estás ali com o olho fechado e estás mesmo só focado em ti, ali além de estás focado em ti, estás alerta. Então eu acho que a sensação é sempre boa porque sais de lá cansado no geral. Tá? E mesmo às vezes sair de lá num caco. É verdade. Uma grande questão com a qual eu me debato, não é como é que eu consigo. Não é facilmente porque nunca é fácil, não é? Eu digo que fui facilmente convencido a entrar, não é? Pelo menos de todas as histórias que me contavam e depois de todas as situações pessoais que eu passei na minha vida, de confrontos físicos e até duelos psicológicos com pessoas muito próximas de mim e todas as dificuldades pelas quais eu passei, eu sentia a necessidade de começar a adquirir quase um arsenal de técnicas, não é? Com as quais eu posteriormente me conseguisse defender em qualquer eventualidade, não é? Certo. Mas se tu tivesses de dizer para um comum dos mortais o porquê dessa pessoa entrar no jiu-jitsu, o que é que tu lhe dirias? Opa, como é que eu tenho a dizer? Não dá para dizer assim ao certo, porque no fundo tu podes aliciar a pessoa para o jiu-jitsu como podes aliciar para o outro lado qualquer. Porque lá está, eu acho que a maioria das pessoas, tu deves ter essa experiência, tu falas de jiu-jitsu com quem quer que seja, a não ser que seja alguém que já viu ou que conheça mais ou menos, a ideia é sempre má. A ideia é sempre, pá, mano, mas o que é isso, meu? Também está tudo ali agarrado no chão, meu. Estás a ver ali agarradinhos e aquilo não é nada. Mas pá, aquilo que eu digo sempre é para virem experimentar, porque na verdade não há grande coisa que tu possas dizer que seja que para alguém que não conhece, que tu consigas aliciar assim, tipo que a pessoa fica mesmo uau. Aquilo que eu digo sempre é, olha, o que me aliciou a mim foi eu não conseguir fazer absolutamente nada, seja com uma pessoa maior ou uma pessoa mais fraca, foi levar tariões de meia-noite e chegar a casa sempre todo devargado e até era ao contrário, os meus pais, não, o que é que tu vais para aí fazer? Mas é maluco, coisa, e chegas a casa todo marcado.
é experimentar, meu, é experimentar. Eu não te consigo responder essa pergunta. Porque a sensação de estar à completa mercê de outro ser humano é uma sensação única, e obrigar-nos a nós próprios a ter essa sensação 2 ou 3 vezes por semana, porque eu digo-te, as primeiras 2 ou 3 vezes em que eu rolei com o Vasco, que é o meu parceiro principal, eu sentia-me um completo boneco de trapos. Ele estava a fazer de mim o que queria, não é? E eu estava ali e tinha-te a ti, não é? A dizer, olha, Francisco, faz isto, mas vai para a esquerda, não faças isto, não faças aquilo, olha, mas tenta fazer isto, tenta fazer aquilo, experimenta está, isto. é muita informação e ser muito mental daí, percebes? Mas é muita informação. Mas Pá, o o pânico... jiu-jitsu, no fundo, não tem um ponto final. O livro do judo tem um ponto final. Tá? O senhor, salvo erro, acho que não estou a errar, o senhor Jigoro Kano criou as técnicas do judo e pôs um ponto final no livro. Ou seja, como pôs um ponto final, é uma técnica que não pode evoluir. Uma coisa completamente contrária ao jiu-jitsu. O jiu-jitsu não deixa de evoluir. Há sempre jogo, há sempre qualquer coisa mais que tu podes fazer e aprender uma variação diferente. E às vezes a variação, a técnica não tem que ser diferente, é só, sei lá, ali uma giga-joga que tu tens que fazer no teu adversário para conseguires movimentar. Ou seja, e isso, o teres sempre mais alguma coisa que podes fazer, é espetacular, é espetacular. Todas as artes marciais acabam no cinto preto. O cinto preto no jiu-jitsu é só o começo de mais uma fase. Tu já chegaste, já fizeste a tua formação toda, agora és cinto preto. E não acaba no cinto preto, depois vai até cinto vermelho. E é lindo tu teres pessoas, por exemplo, tu não tens pessoas com 60 e 70 anos no boxe, mas tens pessoas com 60 e 70 anos no jiu-jitsu. Percebes? Sim. Claro que não são competidores, mas dá para tu estares a treinar desde criança até lá acima. Sim, porque também por uma questão muito importante que as pessoas às vezes não refletem, não é? O desporto de contacto que é o jiu-jitsu é completamente diferente de um desporto de contacto como é o kickboxing, porque o kickboxing já predispõe que tu vais estar a dar pontapés e murros ou numa pessoa ou num saco, e isso aí dá cabo não só dos músculos e dos ossos, por vezes até há pessoas que partem os ossos da mão, não é? Sim, sim. E outras coisas posteriores, não é? O trauma em termos do cérebro, há pessoas que depois desenvolvem perda de memória e tudo apenas por lutar em boxe ou terem desportos de contacto com murros e socos, não é? Kickboxing. No jiu-jitsu não há isso, não há esse perigo. Então também, claro que há um pouco, mas não não está sequer na mesma escala de ser tão propenso a isso. Olha, em termos de traumas, não. Em termos de lesões, o jiu-jitsu pode provocar lesões super complicadas, porque lá está, aquilo está focado no pescoço, né, no estrangulamento, e tudo o que é uma articulação dá para virar ao contrário. Tá? Lesões no ombro, lesões de anca, nós temos lá um cinto azul que fez uma das piores lesões na anca que se pode fazer no jiu-jitsu. Tá? Ele ficou mesmo com a perna pendurada. Foi horrível. Ainda está mais ou menos em recuperação. Mas sim, onde é que nós vamos sofrer mais? Sim, é nos braços, nas mãos. As mãos estão um bocado deformadas. Mas... Os dedos então, porque o jiu-jitsu é quase um jogo, não é, de quem é que consegue agarrar com mais força ao outro. Mais forte. Não é? Sim. As primeiras semanas eu saía de lá com o antebraço destruído e com os dedos eu gostava-me a pegar nas coisas durante a semana, gostava-me mesmo, porque as primeiras vezes em que tu tens de agarrar no kimono de alguém, não é? E tens mesmo quase de te pendurar pelos teus dedos ali. Certo. É difícil e é bruto no corpo. Sim. Mas não acarreta tantos riscos, não é? Como outras artes marciais.
Sim, a verdade é que tu, daquilo que eu há bocado estava a dizer, que tens pessoas idosas a praticar jiu-jitsu, logo aí dá para ver o ritmo em que dá para tu treinar. Tu consegues sempre treinar. Não se tem que treinar sempre num ritmo aguerrido. Tu consegues fazer todas as técnicas num registro mais fluido, mais tranquilo, e consegue-se passar por E tudo sem te imensas pôres em risco. Porque posições a treinar assim, sim, e aquele controle de não quereres aleijar ninguém. Tá? Porque no tempo dos escravos e antigamente eles lutavam sempre com paus e com espadas. Eles também treinavam. Se eles fossem treinar como se estivessem na guerra, depois não tinham ninguém para ir para a guerra. Estavam todos estropiados, certo? Se estivessem a treinar, agora vamos treinar, mandar aqui umas pauladas. Andassem às pauladas uns aos outros, depois quando tivessem mesmo que andar à paulada com o inimigo não conseguiam. E o jiu-jitsu é um bocado assim também. Eu acho que é uma arte marcial, logo há riscos envolvidos, mas pá, pelo menos no registro da Gracie Lisboa eu tenho algumas luzes do que é outras academias, mas quase de certeza que ninguém quer magoar um parceiro. Tá? Claro que acontece porque há sempre egos e há sempre um que, ok, finalizaste-me agora, então a seguir eu vou-te tentar arrancar a cabeça. Pronto, mas felizmente nós não temos assim pessoas na Gracie Lisboa. E então acabas por ter sempre um treino seguro, tá? sim, Porque isso é, sabes sempre que não te vais aleijar e que ninguém te vai aleijar a partir. é muito Mas importante para pronto, lá uma está, pessoa que vem de acidentes fora, não acontecem, é? tá? Isso é muito importante para uma pessoa que vem de fora. Eu tenho o prazer, não é, do meu grande colega de aula ser o Vasco. E ele é mais pequeno que eu, tem, sei lá, pelo menos 15 centímetros que eu de altura, mas mesmo assim ele consegue-me dominar completamente e tem mais um ano de técnica que eu, portanto, e é um ano Sim, intermitente. O Vasco já treina há uns anos, o Vasco também veio de outra academia, onde não correu muito bem para ele e ele depois teve um tempo fora e procurou-nos a nós. E já treina connosco há um tempo. Já treina connosco há uns anos, mas na verdade ele não posso dizer, imagina, se ele começou há 3 anos, ele não tem 3 anos de aulas, porque ele Sim, faltava é muito, ele intermitente. só nesta fase agora é que ele começou a treinar mais regular, porque o Vasco nunca era muito regular, e então também não teve, se calhar ali, aquele boost de aprendizagem que podia ter, tendo em conta o tempo que já treina. Mas pronto, ele também diz que tem uma condicionante que sai da aula e já não se lembra de nada do que deu. Isso pode ter duas interpretações. Pode ser a interpretação em que ele não está com atenção, ou, ou pode-se dar a interpretação em que ele tem mesmo sei lá, alguma condicionante de memória. Pronto. Mas Mas ele diz isso, ele diz mesmo, eu não consigo absorver, por eu isso, não por isso consigo é que ele tem de ir absorver aquilo mesmo. que Ele diz: Olha, eu faltei a semana passada, desculpa, o que é que vocês deram? Ou ele próprio diz: Olha, já não me lembro do que demos a semana passada, porque é sim, uma por isso é questão que que tem houve de uma ser altura, praticado regularmente, porque senão as pessoas esquecem-se certo, completamente. Aliás, eu sinto que agora, certo. quando isto voltar tudo a abrir, eu vou estar na estaca zero. Mas Sim, porque tu também tens muito pouco tempo de treino. Apesar de que vai ser mais mental, ou seja, algumas técnicas que tu aprendeste. Tá? Agora, quando voltares, tu podes não estar a saber onde é que as vais, o timing das empregares, percebes? O timing, a maior parte das vezes, é que vai, porque tu treinaste 3 ou 4 meses e repetiste muitas vezes algumas técnicas, e daí, ok, aquilo está lá, vai a demorar a engrenar, tipo, ok, agora nesta posição eu vou fazer uma raspagem, ou vou conseguir fazer isto ou aquilo. É sempre o que demora mais. Quando já se adquiriu algum tipo de técnica, quando não tens treino sequer para adquirir técnica, fica mais difícil. Agora, mas uma coisa que me ajudou a mim foi, sempre que saía de um treino, eu ia para casa, ia no carro e ia a pensar no que é que tinha dado e como é que se faz e como é que não se faz e não posso fazer isto. Eu ia para casa a pensar nisto e lembro-me que me ajudou bastante quando comecei a fazer isto, ajudou-me bastante e lembro-me que depois tive assim uma fase ascendente de absorção de informação, porque
percebia mais, pensava mais nas coisas. Sim, as aulas que eu me lembro Acho que é melhor são importante. aquelas em que eu depois da aula tive assim 15 ou 20 minutos, sei lá, ir a pé para casa ou a apanhar um autocarro ou o que quer que seja, mas que estava com música, mas estava sempre a pensar nas técnicas, não é? E Certo, até quando certo, saía é da isso, é isso. aula e via uma pessoa a vir na minha direção, eu assim, ok, se ela vier eu já sei isto e sei fazer isto assim, e é este passo, e depois é este passo, e depois é aquele passo, e é muito Claro, importante. A grande razão pela qual eu até estava a mencionar o Vasco é muito importante nós termos uma pessoa um bocadinho mais experiente que nós, também para se ela nos conseguir explicar quais é que são os limites, não é? Ele certo. está-me constantemente a dizer, faz mais força. E eu assim, mas queres que eu faça mais força? Queres mesmo que eu te aleije? Ele assim, tu não me estás a aleijar, a questão é essa. E, Yeah. e é teres uma pessoa que te consegue já conhecer os seus próprios limites, também da experiência, não é? Isso é muito importante. E estares num cenário, pelo menos eu acho que é um bocado utópico, não é? Porque nem toda a gente é completamente iniciante, mas não há propriamente super graduados. Então há ali uma mistura de Sim, iniciantes. sim. Isso é muito Sim, importante porque foi isso já, que eu disse no já início, estão a que aprender era. uns com os outros, não é? Sim, 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 sim. Era aí que eu estava a querer chegar no início, quando estava a dizer que a vossa aula é praticamente tudo iniciantes, tudo ali mais ou menos ao mesmo nível. Pronto, há o Vasco que treina já há mais um tempo, o Alfredo também já tinha ali uns meses de treino, mas a base não está a fugir, porque eles ainda estão a iniciar também. Tu estás mesmo a iniciar, ou seja, tens mesmo que aprender a base, mas eles também. Tá? Então não é, nem é um treino chato para eles também, porque eles estão sempre a trabalhar a base, e volta e meia levam assim com uma técnica mais boa, tá? Também é importante vocês saberem o que é um bocadinho mais para a frente, Não, o porque que é que isto há, o que também é que não há. é uma coisa, não é? Isto, pelo menos, quando eu faço um mapa mental das técnicas que sei, isto é quase como se fosse uma mão em que saem 5 dedos, não é? E em cada dedo saem outros 5 dedos e depois saem outros 5 dedos. Ou seja, é quase como se fosse uma teia, sempre uma raiz de uma árvore que vai Certo, sempre crescendo, ah, certo, e vão certo, certo. sempre subdividindo. Em que, ok, eu faço esta raspagem, então depois eu posso fazer isto, posso fazer aquilo, depois posso fazer isto, depois caso ele contra-ataque com isto, então eu consigo contra-atacar com aquilo. Então é sempre Claro, um jogo de eterna evolução, não é? E isso é muito, muito certo, importante. certo. Porque, Sim, isso também tem um bocado a ver com a maneira como te é passado, certo? A minha função ali na Gracie Lisboa, enquanto instrutor, é passar-vos isso. Não é só dar-vos a conhecer as técnicas, mas as sequências lógicas. Eu acho que faz sentido vocês saberem as transições e as sequências das técnicas. Isto que estavas a dizer. Eu sei fazer este passo assim, assado, eu se raspar posso ir para aqui e para ali. Isso é super importante do que estarem a ver técnica tipo frame por frame, só sem este tipo de sequências e encadeamento de técnicas é super importante. Isso vai-te fazer ter um plano A, que é vai ser o teu jogo, e depois conseguires introduzir no teu jogo o plano B e o plano C. sim, Tá? Ou se o seja, eu tento uma jiu-jitsu, coisa, eu se o estou a tentar jiu-jitsu uma, te eu estou a tivesse tentar uma raspagem. diz, Diz, diz. diz, 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 desculpa. Diz, diz, Se diz, o diz. jiu-jitsu tivesse de te transmitir uma só lição de vida, não é? Em que se tu pudesses pôr tudo num tacho, tudo o que é o jiu-jitsu num tacho, não é? E ferveres e aquilo que chega, que é a essência, o que é que seria? Pá, agora eu posso dizer que é o meu lifestyle. Eu bebo desse tacho todos os dias, estás a ver? Não, não, o que é que seria? Pá, para mim é a melhor coisa em todos os aspectos. Porque como é que eu tenho a dizer? Satisfaz-me em todos os sentidos. Não só porque vou fazer desporto, mas porque eu tenho ali uma família, tenho ali amigos. Não vou só para ali fazer o meu desporto, o meu hobby. Não, eu vou para lá e sinto-me em casa também. Então eu acho que esse tacho de misturar tudo lá para dentro do tacho, acho que é um tacho que tem que andar sempre contigo. Eu acho que sim, pelo menos a coisa que mais me entusiasma, não é, naquilo que é esta arte marcial, que é o jiu-jitsu, é exatamente
a perpetuidade das técnicas, ou seja, isto vai estar em constante evolução para sempre. E é certo. muito importante dar-nos. Eu gosto mesmo de fazer esta experiência, que é começar uma técnica nova, aprender uma coisa nova, e não é no ano novo, é todos os dias. Tento constantemente pôr desafios à minha frente, porque é muito importante nós começarmos do zero, é muito importante nós sentirmos outra vez uma criança, e isso não há idade Uhum. para começar. Portanto, convido obviamente toda a gente que nos está a ouvir a experimentar, nem que seja uma aula, né? Sim, acho que Quando sim. isto voltar a abrir, acho que isto tenha introduzido algum bichinho a alguém, não é? É muito importante. Macau, obrigadíssimo, tá Sim, bom? eu espero que a gente tenha conseguido, que a gente tenha conseguido, pá, para quem tá a ouvir, eu há bocado não consegui responder à pergunta do Francisco, mas mantenho a minha. Eu acho que, como em tudo na vida, às vezes não podemos só ficar a olhar, acho que temos que experimentar e encarar, e tenho a certeza que se experimentarem na Gracie Lisboa, que não vão desistir e que vão gostar e que vão ver que vão encontrar ali um ambiente seguro de aprender técnicas e de se sentirem mais confiantes. Para essa maltinha, vão ver que vão gostar. Claro. Onde é que as pessoas te podem encontrar? Olha, eu tenho a rede social, eu não tenho os meus nomes porque eu gosto de procurar pessoas e não gosto que me encontrem assim. Mas não tenho lá o meu nome, mas o meu Instagram é Johnny Zef, e o meu Facebook é John Kit Carcaça. Ok? John Kit Carcaça, o terror das pradarias, era uma alcunha que eu tinha quando era criança. E, pá, e assim, e volta e meia ainda me chama o Kit Carcaça. Mas sim, é isso que eu tenho. Fora isso, pá, não tenho mais rede social. Se me quiserem encontrar, é procurarem a Gracie Lisboa, procurarem pelo Macau e eu lá estarei. Ótimo. É isso, olha, obrigado. Foi um prazer enorme termos estado aqui um bocado a conversar, e a todos os Muito que bom. nos tiveram a ouvir, uma boa semana. Obrigado, Francisco, pelo convite. Também gostei muito de falar contigo. Repetimos depois, mais tarde, É verdade. mais Temos de vezes terei fazer todo isto o é gosto em falar presencialmente. novamente. Presencialmente é que tem a magia. Tá bom, Sim, exato. obrigado. Exato. Obrigado, vá, uma Nada. boa semana a todos. Obrigado, eu.